Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo certinho. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre raiz quadrada e raiz cúbica. Vamos lá? Por volta de 1525, o alemão Christoph Rudolph fez uma menção no livro de matemática dele sobre esse símbolo. Esse símbolo acredita-se que ele veio a partir da letra R, né? A letra R, semelhante então ao símbolo do radical, significa radix em latim, que significa raiz. Aí, por volta de 1637, René Descartes, que é outro matemático, ele apresentou o mesmo símbolo, só que com adicionado a essa barra. Os primeiros povos a utilizar realmente as regras para extrair uma raiz quadrada foram os índos. E o nosso sistema de numeração a gente sabe que é indo-arábico, né? Então, a partir daí é que foi surgindo as primeiras noções de raiz quadrada. Vamos ver também a nomenclatura de uma raiz quadrada. Então, nós temos lá para uma raiz, nós temos esse símbolo que veio lá da letra R, em latim radix, raiz, né? Que a gente chama de radical. O símbolo é chamado de radical. O número que está aqui dentro, representado aqui pela letra A, mas a gente tem, por exemplo, raiz quadrada de 4, o número que está aqui dentro do radical, se chama radicando. O número que está aqui fora do radical, por exemplo, raiz quadrada, não vai ter nenhum número, mas é representado pelo índice 2. E o resultado da radiciação, então, chama-se raiz, certo? Então, olha só, como é que a gente faz a leitura dessa raiz quadrada? É a raiz quadrada de 49. Mais um exemplo, raiz quadrada de 121. O número que está aqui dentro é o radicando, esse símbolo é o radical, o número que está aqui fora, no caso aqui, não aparece porque o índice é 2, tá? E sempre que for índice 2 não é obrigatório aparecer, o número que está fora é o índice, e o resultado dessa raiz, que a gente já vai ver como é que calcula, dessa radiciação se chama raiz, certo? Então, a radiciação, ela é a operação inversa da potenciação. Para a gente conseguir resolver uma radiciação, a gente precisa conhecer o conceito de potenciação, que a gente viu há pouco nas aulas anteriores, né? Então, olha só, para a gente saber quanto é a raiz quadrada de 16, a gente precisa pensar qual número elevado ao quadrado vai dar 16? É o número 4. Um número elevado ao quadrado não é ele vezes ele mesmo? Então, é 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4, ou seja, 16, que é o número que está lá dentro do radical, é o nosso radicando, ó, certo? Que número elevado ao quadrado vai dar 49? É o 7. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, é 49, ok? A gente também pode representar isso geometricamente. Então, nesse quadrado aqui, eu tenho 4 linhas e eu tenho 4 colunas. Num total, eu tenho 16 quadradinhos. Então, eu posso perguntar assim: para formar um quadrado perfeito com 16 quadradinhos, quanto esse quadrado precisa ter de lado? Né? O lado do quadrado é igual, né? Todos os lados do quadrado são iguais, né? Então, quanto esse quadrado precisa ter de lado? Precisa ter 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. Olha lá no outro exemplo. Eu tenho aqui esse quadrado perfeito com 49 quadradinhos. São 7 linhas e são 7 colunas. Quanto de lado precisa ter esse quadrado para eu ter um quadrado perfeito? Precisa ter 7. 7 vezes 7, 49.
Usando essa linha de pensamento, então vamos ver qual é a raiz quadrada de 1. Qual é o número que elevado ao quadrado é 1? 1. 1 ao quadrado é igual a 1, certo? A raiz quadrada de 4 é quanto? É 2, porque 2 ao quadrado é 4. Olha lá, o resultado da potenciação é o número que está lá dentro do radical, é o meu radicando. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3, porque 3 ao quadrado é 9. Qual é a raiz quadrada de 16? 4, porque 4 ao quadrado é 16. E de 25 é 5, porque 5 ao quadrado é 25. De 36 é 6, porque 6 ao quadrado é 36. De 49, já vimos, é 7, porque 7 ao quadrado é 49. De 64 é 8, porque 8 ao quadrado é 64. De 81 é 9, porque 9 ao quadrado é 81. De 100 é 10, porque 10 ao quadrado é 100. Aí a gente vai perguntar assim, alguém vai perguntar assim, professora, mas não existe a raiz quadrada de 2? Sim, existe. Porém, a raiz quadrada de 2, vamos pensar assim, ó, que número multiplicado por ele mesmo vai dar 2? Nenhum, né? Nenhum número natural. Vai ter que ser um número com vírgula, tá? A raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Os números com vírgula, eles não estão classificados dentro dos números naturais, certo? Ó, então, ó, se a raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 4 é 2, quanto que seria a raiz quadrada de 2? Tem que estar entre o 1 e o 2. É aproximadamente 1,41. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, a gente vai ver só a raiz quadrada de número natural, certo? Muito bem. Quando a gente tem essas raízes exatas, a gente tem um quadrado perfeito. Olha lá, números quadrados perfeitos, os números que podem ser escritos como potência de expoente 2. Olha lá, ó, a base, o expoente é sempre 2. Estão vendo que o expoente é sempre 2? São denominados de números quadrados perfeitos. Somente esses números têm como raiz quadrada um número natural, que são aqueles números exatos, números que não têm vírgula, ok? Muito bem. Mas a gente não tem somente raiz quadrada, a gente também tem a raiz cúbica. Olha que bonitinho lá. Como que se chama esse número que vai aqui fora? Se chama índice. Na raiz cúbica, eu tenho o índice 3. E nós vamos pensar da mesma forma que da raiz quadrada, só que com o expoente 3. Então, que número elevado ao cubo vai dar o meu radicando? Olha um exemplo lá. Que número elevado ao cubo vai dar 8? 2. 2 ao cubo, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2, certo? A raiz cúbica de 27 é quanto? Que número elevado ao cubo vai dar 27? É 3. 3 ao cubo é 3 vezes 3, que é 9, vezes 3, que é 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Que número elevado ao cubo vai dar 216? É o 6, porque 6 ao cubo é a mesma coisa que 6 vezes 6, que é 36, e 36 vezes 6 novamente vai dar 216. Então, a raiz cúbica de 216 é 6. Entenderam, pessoal? Muito bem. Então, eu preciso que vocês resolvam as atividades das páginas 15 até a 18 do livro didático, da página 9 até a 13 do livro de atividades. Várias dessas atividades já foram pedidas lá no vídeo do SPE. Então, vai ficar só algumas extras para vocês resolverem, tá? E a professora vai encaminhar para vocês o vídeo com a resolução das atividades que faltarem, tá bom? Chegamos então ao fim da nossa explanação sobre raiz quadrada e raiz cúbica e eu deixo para vocês um grande abraço.